Bom dia, pessoal. Olha só, na última aula nós demos por encerramento o capítulo 3, tranquilo? E agora nós vamos começar aqui o capítulo 4. O capítulo 4 ele fala sobre a geopolítica da América Latina. Então, a geopolítica da América Latina, o que é a geopolítica? Ok? Para você entender melhor. Então, vamos lá. É a ciência que se concentra na utilização do poder político sobre um determinado território. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse poder político ele é comandado pelo Estado. Quem é Estado? Estado com letra maiúscula refere-se ao país, tá bom? Então, o Estado ele vai ali organizar seu espaço, organizar suas leis. Tranquilo, pessoal? Quando nós retornarmos para a escola, nós vamos intensificar mais nessa área política aqui. Mesmo porque esse conteúdo de geopolítica, ele é um conteúdo mais voltado para o aluno do ensino médio, tá bom? Então nós vamos trabalhar só o básico aqui com vocês. Então vamos lá. O primeiro tópico aqui, ele trabalha sobre o cenário de instabilidade política. O que é isso? Então vamos lá. Como é que ele é causado? Ele é causado pela ausência da estabilidade. Estabilidade de quê, professor? Da saúde. Então, alguns países latinos, nós temos a saúde precária, nós temos a falta de empregos, nós temos a falta de investimento na infraestrutura. O que vai acontecer? As pessoas vão sair na rua e vão começar a reivindicar seus direitos, né? Vão fazer passeatas, vão exigir votações, vão querer impeachment de presidente. Então isso vai gerar uma instabilidade política. O país ele vai ficar completamente desorganizado. Tranquilo? Então vamos lá. Esse cenário ele é causado principalmente na América Latina. Ok? Professor, mas por que ele é causado principalmente na América Latina? Lembrando que a América Latina ela foi colônia de quê, pessoal? De exploração. Quando falamos de colônia de exploração, se dá por um comportamento, como que eu posso dizer? Uma estrutura dos territórios latinos, dos países latinos, completamente diferente, certo? Completamente desorganizados. Tranquilo? Olha só. Lembro das nossas 10 Américas, né? Se não me engano foram 10 Américas. Nós temos aqui a América Hispânica. Olha só. Hispânica, ela é formada por terras colonizadas pelos espanhóis. Tranquilo? Professor, onde é que estão essas terras aqui, ó, que foram colonizadas pelos espanhóis? Parte delas nós temos na América do Norte, ali na região do sul dos Estados Unidos, nós temos na América Central, em grande território, e alguma parte na América do Sul. Professor, em que parte da América do Sul? Nós temos o Paraguai, nós temos o Uruguai, nós temos a Argentina. Tranquilo? A América Hispânica, aqui, ó, ela passava a explorar nesses territórios o quê? Os metais preciosos. Lembra quando eu falei para vocês que existia a exploração da prata? Lembram? Que era retirado da América do Sul para a Espanha, que a Rainha Elizabeth contratava ali, né, navios piratas para roubar aqueles metais. Lembra dessa aula? É só fazer uma recapitulação aí, tá bom? E esses metais, pessoal, eles eram explorados por quem? Pelos índios. Os índios, eles passavam a trabalhar de forma escrava, certo? Então, eles eram mão de obra e eles trabalhavam de forma escrava para retirar para os espanhóis esses metais preciosos. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos aqui também a América Portuguesa. Professor, quem faz parte da América Portuguesa? A mesma coisa lá. Países que compõem, países que foram formados, ou terras que foram colonizadas pelos portugueses. Aqui, pessoal, na América do Sul, nós temos principalmente o território brasileiro, que é o maior país da América do Sul.
tranquilo? Então vamos lá. Ela é constituída pelo sistema, ela foi constituída através do sistema plantation. O que é esse sistema plantation aqui? Ó? O sistema plantation, ele é um sistema, vou colocar aqui, ó, sistema agrícola baseado na monocultura, tranquilo? Então vamos lá. E geralmente essa monocultura, ela é para quê? Para exportar. Professor, o que é a monocultura? É bem simples. Um produto. Que produto é esse? Cana de açúcar. Tranquilo? Então, esse sistema plantation, ele consiste na monocultura, ou seja, na produção de um produto só, na cana-de-açúcar, que visa o quê? O processo de exportação. Lembrando que esse sistema plantation aqui, ó, ele também tinha a mão de obra barata e principalmente o quê? Naquela época, escrava. Tranquilo? Então, a América Portuguesa, ela é uma colônia de exploração, que você já sabe o que é. Vou lembrar aqui para você. Colônia de exploração, ela consiste na exploração dos recursos naturais dentro daquele território, que retiram esses recursos naturais com o objetivo de enriquecer quem? A metrópole. Quem é a metrópole? Portugal. Tranquilo? Então, esse sistema, ele foi introduzido pelos portugueses. Como é o nome do sistema? Sistema de plantation. O que é esse sistema? Ele é baseado na monocultura, ou seja, no cultivo de um produto só. Qual era esse produto? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era usada para exportar. Lembrando que a cana-de-açúcar ela foi introduzida no território brasileiro, principalmente na região do Nordeste. Tranquilo? Na região da zona da mata açucareira, que hoje ainda prevalece lá em grande quantidade. Lembrando que aqui no Amazonas também, pessoal, trazendo aqui para a geografia do Amazonas, nós também temos aqui a produção da cana-de-açúcar, né, que ele fica localizado vamos escrever aqui embaixo, na BR-174, quilômetro 117, ok? Presidente Figueiredo. Qual é o nome da usina? Nós temos a usina da Jaioro. A usina da Jaioro, ela tem uma grande quantidade de plantação e cultivo da cana-de-açúcar que serve na produção aí do álcool, ok? E outros derivados aí, tá bom? Vou virar aqui a folha para a gente passar adiante. Vamos lá. Nós temos aqui agora a formação dos países latinos, ok? Então, nós temos aqui. Quando é que começa a formação? Ele ocorre a partir da independência das colônias. Quando eu falo da independência das colônias, é o Brasil, eu estou falando da independência do Haiti, da independência da Guatemala. Então, isso vai acontecer, pessoal, aqui, ó, já no início do século XIX. Tranquilo? Então, quando ocorre no início do século XIX, essa independência, ela ocorre mais com o apoio de quem? Da Inglaterra e dos Estados Unidos. Olha só como eles são inteligentes, né? O que eles fazem? Os países latinos, eles vão buscar apoio com quem? Lá com a Inglaterra e com os Elwas. Quando eles chegam com os Elwas, ó, vocês podem nos apoiar e tal, para a gente se tornar independente? Aí eles falam assim, opa, a gente te apoia, mas nada de graça nessa vida, né? Em troca de quê? Simples, de matéria-prima. Vocês lembram dos exportadores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados? Lembra da DIT? Então, é isso aqui, ó. Então, Estados Unidos e Inglaterra apoiaram os países latinos a ganhar sua independência.
certo? E com esse apoio, em troca, eles pedem aqui a exportação de matérias-primas para eles. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Nós temos aqui, o desenvolvimento da economia latina, certo? A base do desenvolvimento, vamos lá. A maior parte é de exportação, tá bom? Grande parte dos países, né, eles têm como o desenvolvimento econômico na produção que vai exportar. Ah, professor, vai exportar o quê? Os commodities. Quando você ouvir essa palavra, você vai se referir aqui, aos animais, aos vegetais e aos minerais. Tranquilo? Então, geralmente, isso aqui, pessoal, ele passa no Jornal Nacional, que os commodities têm crescido, os commodities são exportados, tá bom? Então, vamos lá. O que são os commodities? Eles representam os recursos animais, vegetais, minerais, que possuem valor estratégico. Ah, professor, que minerais são esses? Que estratégico? Petróleo. Ok? Ah, professor, que vegetais são esses aqui? Nós temos aqui, por exemplo, a madeira, o óleo, o látex. Tranquilo? Ah, professor, e que animais são esses aqui? Nós temos as aves, nós temos os bois, tranquilo? Que são exportados. Tranquilo, pessoal? Então, quando falamos de commodities, estamos falando somente de recursos que são exportados e que têm valor bom, estratégico, que são utilizados lá fora. Tranquilo? Então, vamos lá. Processo de industrialização. Esse processo de industrialização, ele vem a ocorrer a partir aí do século XIX. Tranquilo? Então, ele acontece principalmente com o México e Estados Unidos. Eles tinham o quê? Um acúmulo de capitais. Esse acúmulo de capitais, ele se dá principalmente pela diversidade econômica que eles tinham no seu território. Tranquilo? Ah, professor, o que é esse capitais aqui? É o dinheiro. Tranquilo? Então, vamos lá. Mas os pioneiros, né, foram Brasil, México e Argentina. Esses países aqui, eles receberam investimento das empresas transnacionais. Ah, professor, o que são empresas transnacionais? Vamos lá. São empresas que possuem, quase não dá, possuem sua matriz ou sua sede, aonde? Em seu país de origem. Tranquilo? Aí o que elas vão fazer? Elas vão instalar suas filiais. Onde? Em países o quê? Desenvolvidos. Tranquilos? Ah, professor, que filiais são essas? Pessoal, nós temos a Honda, nós temos a Samsung, nós temos a Philips, nós temos aí a Mitsubishi, nós temos a Hyundai, né, que é sul-coreana, nós temos a Nokia, a LG, então são essas empresas aí, tranquilo? Então vamos lá. Nós temos aqui o endividamento externo. O endividamento externo do território brasileiro, eu vou focar aqui mais no Brasil. Do território brasileiro, ele começa em 1884, se eu não me engano, 2 anos antes de ganhar ali sua independência de Portugal. Então, a primeira dívida do Brasil, ela ocorre nesse período aqui, quando o Brasil pede para quem? Para Portugal pedir para quem? Para a Inglaterra
emprestar dinheiro para quem? Para o Brasil. Olha só. Por que Portugal? Lembrando que nós éramos uma colônia dependente financeiramente ainda de Portugal. Então, o primeiro empréstimo do Brasil, ele foi através de Portugal da Inglaterra. Lembram? Aqui em cima, olha só. Lembra que a Inglaterra, ela apoiou os países latinos a ganhar independência? Então, ela já estava querendo alguma coisa aqui. Quando chega aqui embaixo, ela ajudou, o Brasil fornece matéria-prima, assim como outros países. Aí o Brasil precisa de dinheiro. Então, o Brasil quer emprestar da Inglaterra, mas ele precisa da interferência de Portugal. Tranquilo, pessoal? Porque Portugal também tinha acordo com a Inglaterra. Então, esse endividamento, ele começa no território brasileiro, principalmente após aí a Segunda Guerra Mundial, certo? Quando os países passam a realizar empréstimos, né, dos bancos chamado FMI, do BIRD, tranquilo? Quando você tiver dúvida do BIRD e do FMI, eu tiro de vocês na segunda-feira, beleza? Então, segunda-feira, eu tiro a dúvida de vocês, professor, o que é o BIRD, o que é o FMI, o que eles fizeram, como é que o Brasil adquiriu essa dívida, como é paga essa dívida, tranquilo? Tá bom, pessoal? Então, nossa aula de hoje, ela acaba por aqui, eu espero que tenha clareado um pouco aí a mente de vocês. Na terça-feira, né, vamos se ver de novo, e na segunda-feira eu vou postar uma outra aula para vocês, tranquilo? Coloque isso aqui no caderno para vocês, beleza? Boa noite para vocês aí que vão assistir a aula agora. Até amanhã.